Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Schenck-Duque, professor de Direito Constitucional da SMAF. Hoje eu estou aqui para comentar uma questão que já foi aplicada em concurso público relativa ao tema do controle de constitucionalidade e que toca pontos fundamentais dessa matéria. Vou ler o enunciado para vocês. A ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a ADI, coloca em movimento a chamada jurisdição constitucional orgânica, tutelando a validade da lei e dos atos normativos. No que concerne aos efeitos da decisão definitiva de mérito no processo de controle abstrato, por meio da qual a ADI é veiculada, é correto afirmar que, e segue as alternativas cuja correta deve ser assinalada. Vamos à primeira alternativa. Norma criada por lei e declarada inconstitucional pelo STF no processo objetivo, ainda assim é suscetível de revogação pelo Congresso. Vejam, a questão trata, portanto, do controle abstrato de constitucionalidade, processo de natureza objetiva. Esta assertiva, pessoal, está corretíssima. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal pode declarar inconstitucional uma norma e o Congresso Nacional, mesmo assim, em movimento futuro, ou seja, após a decisão, pode reeditar uma lei de igual teor àquela declarada inconstitucional pelo Supremo. Eventualmente vocês podem estranhar e dizer, professor, é possível? Sim, pelo princípio da separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, não teria como engessar a atuação do Congresso Nacional, pois isso violaria o próprio artigo 2º da Constituição. Claro que o que aconteceria nesses casos seria uma espécie de mal-estar, pois geraria um ping-pong. Provavelmente uma nova ação direta de inconstitucionalidade seria ajuizada, o Supremo voltaria a declarar inconstitucional a norma e assim por diante. Então, possível é, desejável não. Se bem que essa possibilidade, em alguns casos, pode ser até mesmo desejável quando num momento futuro, num novo juízo acerca da inconstitucionalidade das normas, o Supremo possa, em alguns casos, rever a sua jurisprudência, caso aquela primeira decisão pela inconstitucionalidade não se mostre acertada. Mas sempre é possível, portanto, pelo princípio da separação dos poderes, uma nova atuação do Congresso Nacional, ainda que em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos ver por que as demais assertivas não estariam corretas, já que sabemos a correta. Vamos lá, assertiva B. A decisão proferida em ADI, ou seja, em ação direta de inconstitucionalidade, produzirá efeitos contra todos e eficácia erga omnes, desde que atendido o requisito de sua comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato para que lhe suste a execução. Essa é uma assertiva errada e é fácil chegar a essa conclusão. Ela passa pela própria teoria da mutação do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que informa que a resolução do Senado Federal que suspende a execução no todo ou em parte de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal tem mero efeito de publicidade. De fato, pessoal, a força vinculante das decisões do Supremo decorre tanto da Constituição Federal, e isso vocês podem perceber no artigo 102, parágrafo 2º, que trata da eficácia contra todos e do efeito vinculante das decisões, como também no artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, que é a Lei da ADI. Então, a partir da publicação da ata de julgamento no Diário Oficial, as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, ADI, por exemplo, já têm eficácia contra todos e efeito vinculante, independentemente de eventual resolução do Senado Federal. Então, assertiva errada. Vamos a C. É inadmissível o ajuizamento de ADI ou ADPF contra a lei ou ato normativo revogado ou de eficácia exaurida, diante da perda do objeto. Essa assertiva está errada em face da questão da ADPF. De fato, a jurisprudência do Supremo é relativamente tranquila no sentido de que não cabe ADI em face de normas, leis ou atos normativos de eficácia exaurida, por força da teoria da perda do objeto. Contudo, no caso da ADPF, o próprio Supremo reconhece essa possibilidade,
até mesmo porque a DPF se destina também, ainda que não exclusivamente, à análise da recepção de atos anteriores à Constituição Federal e assim por diante. Então, no caso da DPF, é possível sim análise de atos de eficácia exaurida. E finalmente, pessoal, a assertiva D, que também está errada, diz o seguinte: no direito brasileiro, a decisão de rejeição da inconstitucionalidade não implica declaração de constitucionalidade da norma impugnada, podendo o STF reexaminar a questão em outro processo objetivo de controle concentrado. Essa questão, essa alternativa está errada justamente em face do caráter ambivalente ou dúplice da ADI com a ADC, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Tal como prevê o artigo 24 da Lei 9868, a procedência da ADI implica eventual improcedência de ADC ajuizada em conjunto, que verse sobre a mesma norma, assim como a procedência de uma ADC, de uma declaratória de constitucionalidade, implica o juízo de improcedência de uma ação direta de inconstitucionalidade quando tramitam em conjunto e versam sobre o mesmo dispositivo legal ou ato normativo. Por isso essa alternativa está errada. Ok? Ficamos por aqui, um grande abraço e nos vemos na escola. Tchau, tchau!